Bem, pessoal, começando mais um ContisCast, hoje aqui com a Aline Lima, falando de um assunto que tanto de forma profissional quanto de forma curiosa, todo mundo conhece, que é o formato de ganhar dinheiro na internet, seja com o mercado digital ou da forma de influência digital. A gente vai bater uma bola aqui sobre assuntos de cuidado financeiro, de estratégia, do que é que você pode fazer, do que você não pode fazer, e de uma forma bem leve, a gente vai tendo uma troca aí bem bacana, para que fique claro para todo mundo, quem tem curiosidade de entrar nesse mercado, quem já está nesse mercado se sente perdido ou não tem segurança em algum formato. E aí, Aline, seja bem-vinda aqui na Contis, Obrigada. tá? Gostaria de saber um pouquinho da tua história, como é que tu chegou nesse formato aí, tratando com digital influencer, com esse mercado digital, se já começou como agência, se começou com outro formato, suas percepções sobre isso e seja bem-vinda novamente. Queria agradecer todo mundo, né, que tá aqui, que vai assistir posteriormente também esse conteúdo, que com certeza vai ser muito rico para todo mundo, né? E obrigada, Hugo, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu já conheço a história da empresa, então para mim é bem legal estar aqui com vocês. A Mami Post-it nasceu, na verdade, de uma necessidade de sobrevivência, né? Eu estava trabalhando na prefeitura, enfim, e aí engravidei e sofri abuso no trabalho. E aí, por conta desse abuso no trabalho, eu decidi sair. Né, pedi para sair, porque na época era cargo comissionado e tudo mais, então não tinha tanta relevância de ficar ou sair, então eu preferi sair. E aí eu já era profissional de marketing, mas eu não trabalhava com nada, eu só era uma gestante. Depois que meu filho nasceu, né, teve a questão da licença maternidade, que me deu aquela segurança ali durante um tempinho, não era muita coisa, mas dava para sobreviver. Eu comecei a pensar, meu filho vai nascer. E aí, como é que vai ficar? Veio 2, 3 meses da licença maternidade, começou a apertar, e aí eu disse, vou estudar o quê? Porque eu não queria voltar a ser social media. Eu já fui por muitos anos, então eu não queria voltar para essa área. E aí foi quando eu defini estudar sobre o mundo do marketing de influência, porque eu tinha acabado de ser inserido de uma forma macro entre marcas e influenciadores. Já existia o influenciador, o blogueiro naquela época, né? Era o blogueiro, o blogger, enfim. Isso foi antes ou depois da pandemia? Foi na pandemia. Na pandemia. Então, ele já existia o marketing de influência há muitos anos, mas na parte do criador de conteúdo como empresa, a conexão entre marcas e influenciadores de uma forma mais incisiva da famosa publicidade veio nascer na pandemia. Entendi. E aí eu disse, eu vou estudar sobre isso aqui. Gostei do assunto, vou estudar. Comecei a estudar, fazer cursos e mentorias e tudo mais. E eu tinha uma amiga que era influenciadora, tinha 40 mil seguidores, coisa assim. Eu disse, deixa eu te usar de cobaia. Se der certo, bom, tu me paga. Não, ela não ganhava nada, ela só ganhava permuta. E aí eu disse, deixa eu cuidar do teu Instagram e tentar te conectar com marca. Se der certo, tu me paga depois. Também se não der certo, valeu o teste. Deixa eu já entender, só te cortando. Ela só ganhava permuta. Então ela já vivia só disso ou ela tinha que combinar essa parte de influência com outro trabalho? Ela, na verdade, era só uma dona de casa. Ela não tinha nenhum outro atributo, nada. Ela só era uma dona de casa. Quando eu digo só, não é diminutivo, mas ela não tinha nenhuma outra profissão além da dona de casa. E aí o que acontece? Quando a gente foi ver toda a situação, a gente em menos de um mês estava fechando grana. E, tipo, muita grana. Tipo, a gente nem imaginava que fosse crescer tanto. Tanto que a minha agência, em 2 meses, eu tinha que contratar funcionários, porque não estava dando. Eu vendi uma influenciadora para 18 em 2 meses. Perfeito. Porque a gente começou a dar tão certo que ela começou a falar de mim, pra todo mundo. E aí, o boca a boca. Quem tá cuidando do Instagram? Que tá fechando muita publicidade. E nesse formato de, desculpa interromper novamente, Não, pode, mas de 2 empresas para 18, por exemplo, 2 clientes para 18. Como foi da Aline autônoma, de certa forma, para 18? Continuou autônoma também? Também se preocupou em formalizar? Na hora eu fiz o MEI, porque eu sabia que eu tinha que ter MEI, não tinha condições, assim. E ali eu perdi também minha licença maternidade, né? Porque eu tive que migrar para poder me tornar MEI, mas eu não queria fazer de forma louca, assim, sabe? Eu tinha muito medo, na verdade, até hoje, assim. Sim. Eu sou muito, assim, receosa com tudo, eu gosto de fazer tudo muito certinho. E aí eu disse, não, vou abrir o MEI, né? E aí foi quando nasceu a Mami Post-it, porque o nome Mami Post-it era por conta da maternidade e porque naquela época a mãe influencer, ela não era vista. Que hoje é bem diferente, né? É porque, na verdade, a mãe é quem compra. Quem vai no supermercado é a mãe. Sim. Quem faz a compra online é a mãe. Quem movimenta a maioria do mercado de compras é a mulher. Então eu disse, eu preciso entrar num segmento fixo. Então eu vou para onde tem uma dor. Onde tem uma dor? A mãe. A mãe não tem assessora, eu vou ser assessora. Tanto que a minha agência é a primeira então, agência... Então as 18 primeiros clientes eram mães? Todas.
Porque eu já criei a Mãe Post-it segmentada só para mães. Entendi. Tanto que a minha agência foi a primeira agência materna do Nordeste. Não existia. E o que é que tu percebia que tu precisava apresentar para fechar esses contratos? Será que era porque ninguém olhava para esse lugar do mercado e talvez na ausência de concorrência, ou porque você via um ponto de sensibilidade ali naquelas clientes que talvez outras agências não vissem? O que é que É tu porque, na percebeu verdade, que... as mães não tinham lugar de fato. Não tinha lugar de fala. Era Mas tipo... ela já tinha um número quantitativo de seguidores, já Sim, tinha um muito. todo. Eu tenho influenciadora que entrou pra mim que tinha 800 mil seguidores. Pra você ter uma noção. E nesse montante de 800 mil, você organizou a agência pelo formato do MEI. E eu imagino que já tinha até um faturamento que passava do limite. Sim. E essa cliente, por exemplo, que tinha 800 mil seguidores, ela já tinha um formato ali mais oficial, mais regulado de empresa, ou também era todo mundo Eu forma avulsa? cometi um grande erro no começo, que eu acho que vale para todas as pessoas que estão querendo, não só ser criador de conteúdo, e querem virar realmente uma empresa, e tanto assessores e agências que querem começar realmente a viver disso 100%, sabe? É que eu me aventurava em tirar a nota fiscal do influenciador. E hoje eu não faço mais isso. Hoje eu faço só a minha parte de recebimento do influenciador. Entendi. Então, antes, eu tirava... Tipo, se eu tenho 18 influenciadoras, às 18 eu emitia. Obviamente que naquela época o faturamento não era tão alto, as publicidades não eram bem pagas, então a gente não tinha esse estrondo todo. Mas com certeza, há vários meses eu passei do limite, do limite, do limite, e respirei, entreguei para Deus e o milagre aconteceu, porque não tinha condições. E sabe qual é o problema disso? É que tanto para você no formato agência, quanto para os influencers, é uma coisa que assim, deixa eu viver a cada dia. Então, eu tô ganhando seguidor, mas eu preciso atualizar meu formato, eu preciso aparecer, eu preciso me envolver em tudo que está acontecendo, fazer trend e tudo mais. E quando tem um faturamento aumentando proporcional ao número de seguidores, a última coisa que a gente pensa em organizar é a casa. E é onde tem mais risco, seja para o influencer ou para a agência ou para quem trabalha com o mercado digital, de organizar enquanto está começando. Porque a gente aqui, por exemplo, tem dos clientes casos de gente que tem 1, 2 milhões de seguidores, mas não tem nem conta no banco. Quando tenta fazer, não consegue movimentar valor porque não tem um comprovante de renda, não tem uma garantia. Ou Acontece gente que muito, é então. ludibriada por um simples fato de alugar um apartamento e aí precisa de um documento para comprovar a renda e aí alguém aparece ali e diz, olha, você tem que fazer um valor 10 vezes mais do que o que realmente necessita, porque simplesmente ele tem dinheiro, mas não tem como comprovar. Então, assim, a gente reforça aqui, que é de suma importância, essa organização desde o começo. Como a Aline fez nessa parte de um MEI, já é um começo, já é melhor do que você não ter nenhum formato de formalização de fato. Não tão perfeito. Entendeu? Eu acho que é por isso que há necessidade de você contratar, e é um ponto também de atenção. Sim. É você contratar um bom escritório ou um bom advogado que esteja preparado para viver do digital. Porque eu cometi o erro também da parte contábil. Sim. Então, assim, a pessoa que cuidava do meu contábil não era preparada para isso. Tanto que a gente chegou aqui por conta desses problemas. Sim. Então, assim, foram 4 anos vivendo com esse problema sem saber que ele existia. Entendeu? Sem, de fato, saber que existia, porque se colocava debaixo do tapete. Tá, Aline, e qual é o maior erro, assim, que geralmente ou você passou, ou que suas clientes passaram ali no começo? E até uma pergunta que a gente ouve muito, né? Quando é que o digital ali, o influencer, ele consegue perceber que aquilo ali deixou de ser hobby, uma brincadeira, e realmente virou trabalho? Quando o dinheiro começa a entrar. Não tem pra onde correr. E isso independe de ser cash direto, que é a publicidade direta, ou a permuta, a famosa permuta. Até nisso existe um faturamento. Então o influenciador, ele precisa regulamentar tudo isso e procurar ajuda em relação a isso quando ele decide ser um criador de conteúdo. Quero ser criador de conteúdo, já tem que ter empresa, já tem que abrir, entendeu? E isso até por 2 pontos muito importantes. O primeiro é pelo próprio canal. Então, o criador de conteúdo que começa a ter seguidores ali e de certa forma consegue ter 50, 100 mil seguidores e alguma marca faz um alinhamento ali para ter uma parceria e ele não deixa claro 3 coisas que todo mundo precisa ter muita atenção quem trabalha nesse mercado. A primeira, todo o processo de marketing, de divulgação de produto ou de serviço, ele tem que estar destacado que realmente é uma divulgação. O segundo, que é o que todo mundo hoje percebe, é a questão da impossibilidade ou do risco de você estar divulgando
negócios, propostas e produtos que têm, de certa forma, risco ou procedência duvidosa. E aí todo mundo meio que sabe do que a gente está falando. E o terceiro é, de fato, ter a corresponsabilidade de tudo que você está anunciando. Isso. Muita gente, às vezes, reposta ali ou então compartilha alguma coisa de um viés, seja político, ou de algum produto específico, ou de alguma coisa que a gente sabe que não é permitido e tenta e acha que dá para se defender achando que, tipo, mas eu só compartilhei, eu só fui contratado para isso. Mas a partir do momento que você usa a sua audiência para isso, você é co-participante disso daí porque, na também. verdade, hoje em dia não existe mais rede social por hobby. Sim. Ou você é low profile, ou você é criador de conteúdo. Então, quando você é criador de conteúdo, você já pisa na responsabilidade. Então, assim, é criador de conteúdo, você já vai ter responsabilidades. Então, aquilo que você posta, aquilo que você comunica, com quem você está se envolvendo, as campanhas que você coloca no radar, tudo isso envolve o senso de responsabilidade do criador de conteúdo. Não quer trazer esse senso de responsabilidade? Fecha teu Instagram e vive solo profile. E como é que tu enxerga hoje? Antigamente a gente tinha o artista que era cantor e a principal renda dele era com as músicas, com o show. Antigamente a gente tinha o ator e a principal renda dele era com participações em novela, filmes e tal. E hoje a gente sabe que muitos influencers, independente do formato dele ser humor, ser futebol, ser fofoca, a gente sabe que tem essa fonte de renda das plataformas, que tem esse lado A, lado B aí de que é permitido, não é. Tem a questão da conduta de você compartilhar aquilo, tem a questão que não é. Como é que você que está mais inserido aqui que a gente aí nesse formato enxerga isso hoje? Poxa, é um influencer que eu tenho que ele fatura 50 mil e ele pode passar a faturar 300 se ele aceitar essa proposta. É algo que mancha a imagem do influencer, é algo que já é aceito pelo mercado por volta de ter sido autorizado de certa forma pelo governo. Como é que se enxerga isso hoje? Então, eu acho que tudo é marca. E eu trato dessa forma, independente. Porque se fosse assim, ninguém divulgaria, por exemplo, a marca de cerveja. Entendeu? Então, pra mim, tudo é marca. Mas nem todo influenciador, ele é para uma casa de aposta, assim como nem todo influenciador é para um produto de limpeza. Então, primeiro a gente faz uma curadoria para entender qual é o influenciador que isso aqui não vai manchar a imagem dele, porque tem marcas, inclusive, que não fecham com influenciadores que estão envolvidos com casas de aposta. Isso está dentro de cláusulas de contrato. Sim. Então, se o influenciador, ele não é um influenciador que ele depende dessas marcas, ou ele nem quer, na verdade, ter alguma introdução com essas marcas, ele é uma pessoa que para ele tanto faz como tanto fez. Então, a casa de aposta serve super bem. E a gente reforça sempre aqui que, independente de você ter parceria com casa do aposta ou com qualquer outro formato, vamos tentar fazer um roteiro meio objetivo e simplório aqui para todo mundo entender. Se eu sou um influencer que eu comecei a ter algumas parcerias de permuta, e essas permutas são produtos físicos, é produto da marca, é presente e tudo mais e tal, é mais fácil dali transacionar. Mas se começa a passar do muro de permuta e você começa a receber certos valores, já é obrigatoriamente você ter um formato ali de empresa para poder, primeiramente, diminuir o imposto sobre aquele valor que você está recebendo. E o terceiro formato que a gente sempre reforça é uma atenção sobre contratos. Então, essa questão de contratos, da recorrência do valor que você vai receber e sempre da onde você está recebendo é um ponto de atenção que os influencers precisam ter. Porque a gente sabe que essa questão de plataforma, e não entrando tanto no mérito disso, pela falta de auditoria da questão de valores, às vezes é aquilo ali de fato e às vezes não é. Mas, na verdade, o influenciador ele nem lê contrato. Pois é. E esse é um erro. Porque a gente não pode terceirizar uma responsabilidade que é nossa. Perfeito. Porque embora você tenha a sua responsabilidade contábil, de cuidar da parte contábil do influenciador, ele também precisa saber o que acontece na parte contábil dele. Entendeu? Ele tem que ter segurança daquilo que está entrando, daquilo que está saindo, o que está acontecendo. Ele precisa fazer reuniões periódicas com você. E como você consegue... Hoje, por exemplo, do nosso lado, a gente tem algumas dificuldades. A maioria dos influencers que a gente atende, eles têm uma rotina de viagens, têm uma rotina de shows, têm uma rotina de não conseguir responder o WhatsApp, que nem a gente fala ali com um amigo, um cliente tradicional. E pra gente é complicado, porque pra contabilidade fazer dar certo, a gente precisa de reporte. Sim. A gente precisa entender de onde o valor está indo e de onde o valor está entrando. Ele precisa entender o fluxo de impostos que ele paga perante aquele faturamento. Eu imagino que para você engloba tudo, né? Talvez tenha alguns formatos que o contador precisa de você para falar com o cliente. Isso. Tu poderia me dar um top 3 assim, de problemas que a falta de uma brevidade no retorno ou de um acesso a esse influencer pode causar, seja na esfera contábil, financeira, jurídica, que para o pessoal que está começando disso entender que não adianta delegar as atividades. Se você não tiver ali atenção, ao menos uma vez no mês, para sentar, revisar valores, contratos, vai haver
Na verdade, eu não vou entrar nem no mérito de trazer top 3, porque eu quero explicar de uma forma bem simples mesmo para as pessoas entenderem. Quando você é contratado de CLT por qualquer empresa, você tem horário de pegar e você tem horário de sair. Você tem que ter um senso de responsabilidade com relação a isso. Da mesma forma, você, dependendo da sua área, você tem que fazer relatórios e ser presente até nas reuniões da empresa, independente também da área. Perfeito. Você tem que estar lá. A mesma coisa é o influenciador. Ele é uma empresa que tem responsabilidades, que tem horário, que tem que marcar reunião, que tem que estar presente. Nenhuma empresa vai para frente sem o dono ser presente. Ela pode ser micro, ela pode ser macro. Se o dono sai, ela perde o controle das coisas. Perfeitamente. Porque ela precisa estar centralizada no dono. Então, se o influenciador ele não tem essa disposição de ser presente, não seja uma empresa. Exatamente. Porque não tem como você terceirizar, é o que eu estava falando. Terceirizar a responsabilidade é o pior erro do influenciador. E é tipo um band-aid, né? Porque você coloca ali, não, eu vou colocar uma pessoa para ajudar nessa parte de contratos. Isso. Então você já não tem a autorresponsabilidade de revisar aquilo. E eu vou colocar uma outra pessoa para ver aí se está entrando um dinheiro meu para pagar uma outra coisa. E aí tu terceiriza isso também. E um outro ponto também, que é importante quem trabalha nesse mercado entender é que se você hoje, tu pode até dar um exemplo, por exemplo, de um dos teus clientes que fatura mediante que tipo de processo e quais são os principais tipos de custo que essa pessoa tem, até para poder ter uma noção, tipo, isso está dando lucro, está valendo a pena. Porque uma coisa que a gente percebe muito aqui é que no formato de influencers que trabalham com, por exemplo, parcerias e publicidades mais formais, eles têm ali um custo de uma agência, de uma assessora, de uma secretária, de uma contabilidade, de um videomaker. Então, ele consegue ter a gente chama de DRE, poxa, eu vou receber isso nesse mês, eu vou gastar isso, eu preciso ter esse resultado. Mas quando entra, por exemplo, contratos mais osciláveis como plataforma, casa de aposta, e não dizendo que é ruim ou bom, a gente é sempre neutro disso, só que aí sai da realidade. É como se eu estou acostumado a operar com 100 mil e do nada eu vou receber 1 milhão e automaticamente eu posso gastar também isso porque eu não sei até onde isso vai. Só que a gente sabe que a gente está num ano aí antecedendo a reforma tributária, um ano de eleição, onde tudo pode mudar. Então, o que eu acho é que, por exemplo, o que muito acontece no marketing de influência é que, um exemplo bem que todo mundo conhece, Loma. Loma, ninguém sabia de onde era. A mulher de prazeres, da área periférica, não tinha visibilidade nenhuma, de repente estourou com uma música despretensiosamente e se tornou esse estrondo que é hoje com 14 milhões. Então imagina só, para uma menina que até então era de menor, não tinha nenhuma responsabilidade com nada, de repente ter milhões de seguidores, várias responsabilidades, não só financeira, mas pessoal, profissional, simplesmente do nada. Ela foi obrigada a amadurecer de uma forma muito precoce. Então é o que acontece muito nas redes sociais. Muitos influenciadores, eles estouram em pouco tempo. Então essa parte contábil, ela não anda nessa velocidade. Ela entra de vez. Então, por isso que isso perde muito esse controle. E há essa responsabilidade de ele procurar logo uma assessoria ou um profissional da área contábil, porque realmente é um ritmo muito acelerado do comum. E às vezes ele só tem uma chance de dar certo, né? Então, acaba Exato. que é aquilo, quando você fala que ela saiu de 1, 10, 100 para 14 milhões, Isso. ela tinha uma bolha social com 1.000 seguidores e ela passou a ter uma outra bolha social a 14 milhões. Que vão ter profissionais muito bons com 1.000 seguidores, profissionais muito ruins também. Mas a mesma coisa acontece lá no pé. Então, se você consegue meio que organizar o crescimento desde a base, você tem outro direcionamento, outro formato. Aqui a gente percebe que a gente tem uma métrica aqui, principalmente com os influencers, que é assim. Olha, bacana que você tem 1 milhão de seguidores, bacana que você fatura bem hoje, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Uma empresa que vende pão hoje, que é o que todo mundo consome, não sabe se vai durar 10 anos, imagina uma influência que depende de Até imagem. porque o influenciador está num terreno alugado. Exatamente. Então ele trabalha num terreno alugado. Exatamente. É por isso que a parte contábil é sobre futuro. As pessoas acham que é sobre presente, Então, mas a parte contábil, ela é futuro. Exato. E quais são os alicerces assim, que a gente sempre tenta montar? O primeiro, a gente precisa trabalhar com a meta. Não adianta eu ter o volume de contratos, volume de seguidores, se eu não sei onde eu quero chegar. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Exatamente. Então, o primeiro fato é uma meta financeira. Olha, tudo que tu estás fazendo é para chegar aqui. Então, aquele carro de luxo, aquela casa de Alphaville ou qualquer outra coisa, precisa estar dentro desse formato. Ela não pode estar solta, porque senão ela pode ser tua última conquista. O segundo é a questão de um seguro, não falando propriamente dito, mas se isso aqui der errado, para onde eu vou? Isso seja uma renda secundária, isso seja uma proteção financeira, uma blindagem patrimonial. E talvez não seja tão fácil ele entender isso do começo. E não precisa entender tudo do começo. Mas o importante é ter a assessoria, uma prestação de serviços para esses perfis, muitas vezes no começo é uma instrução. E aí precisa realmente de uma hombridade do prestador de serviço que está fazendo isso, para que não tenha
um caminho curto ou uma tentativa de fazer uma coisa de fora do padrão, E para entendeu? tu ter uma ideia do agravante disso tudo. Uma vez eu assisti uma entrevista onde tinha uma profissional muito respeitada no mercado de marketing de influência de uma das maiores agências do Brasil. E nessa entrevista o pessoal perguntou para ela assim: se hoje o Instagram ele saísse do ar, Sim, todas as redes sociais saíssem do ar, os influenciadores eles continuariam ricos ou eles ficariam pobres? E ela foi perfeito. muito clara em dizer 90% dos influenciadores em poucos meses ficariam pobres. Muitos imediatamente. E ele ficou assim, horrorizado com A a gente taxa. semana passada, teve um influencer que ele é até aqui do Nordeste, que ele postou um vídeo chorando, que disse que um amigo que ajudava ele na parte financeira, e ele foi roubado em 600 mil reais. Sim, Então assim, como do nada uma pessoa nunca imaginou ter acesso a 600 mil reais? Em outro momento, às vezes em prazo menos de um ano, ela consegue ser roubada desse valor e não perceber. A gente só consegue imaginar que ela entende-se que tem uma rotina de gravação, de viagem e tudo mais, mas como em 24 horas do dia, um minuto ela não consegue sentar para mas isso se poder... dá algo pela rotatividade de quantidade de publicidade que entra para o influenciador. Entendo. São tantas publicidades que entram de forma recorrente que o influenciador acha amanhã tem mais, amanhã tem mais, amanhã tem Sim. mais, amanhã tem mais. É o que falou. Se o Instagram cair hoje, e aí como é que fica? Porque a maioria é completamente... Eu não falo nem responsável, mas é falta de conhecimento e de suporte mesmo. Total. De você ter um direcionamento, entende? Então, hoje, o maior perigo do influenciador é o futuro. Perfeito. A gente fala da contabilidade, da parte de finanças e tudo mais, não é sobre o presente. O presente está acontecendo agora, você tem publicidade hoje, mas amanhã você não sabe se tem nem rede social. Perfeito. Então, o seu financeiro precisa estar realmente resguardado pro seu futuro mesmo, para você ter tranquilidade. Eu concordo totalmente com o que você está falando, e eu acho que a gente podia até resumir como um top 3 de atenções e objetivos que todo influenciador deveria ter. O primeiro, formalize a sua empresa. E quando eu falo a sua empresa, é o seu Instagram, a sua rede social. Entenda que isso é uma empresa. Isso vai evitar você ter problema com Receita Federal, problema com alta demanda de impostos e principalmente de garantia e comprovação do que você recebe. O segundo, não delegue tudo que remete à obrigação a você. Então, não entendo nada de nota fiscal, não entendo de investimento, não entendo de banco. Todo mundo tem um começo. Você também não entendia de uma audiência de 10 milhões e passou a entender. Então, busque entender das coisas que só você vai poder tomar conta. E o terceiro, sempre tente formatos de auditoria para o que você está confiando. Muita gente começa com um amigo, um familiar fazendo ali e fica 10 anos sem nem tentar revisar se aquilo está bacana. Então, ninguém é substituível. Então, tentar fazer essa questão de uma revisão no seu financeiro para ver se está tudo ok, na questão das notas que você emite, nos contratos que você tem, e dessa forma você vai ter um longo prazo aí de sucesso, seja no mercado de influência digital ou em algum outro negócio que você começar. Aline, o papo foi massa. Muito obrigado aí pela sua contribuição, sua visão também nesse formato. Eu que agradeço, na verdade, pelo convite, pelo acolhimento de vocês. Eu amo ser cliente de vocês também, né? Mais do que admirar a empresa, eu também me tornei cliente. E você que não me conhece, minha rede social é Aline Lima MKT. Lá a gente fala sobre tudo dentro do marketing de influência. Então, assim, muito obrigada. Espero que vocês gostem, que seja esclarecedor e que ajude aí muitos influenciadores, agências e assessores pelo Brasil. E é isso, pessoal. No próximo a gente vai trazer outros temas que toquem aí vocês com relação à instrução, a pontos de atenção, a curiosidades também. Tudo ligado ao ramo de contabilidade, finanças e mercado financeiro. Obrigado.